Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021. Essa semana, semana 4 do PET 2, do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas aí que eu já fiz do PET 2 e que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Agora, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre a iconografia sobre as populações americanas. O que é iconografia? São imagens, né? Se na outra aula a gente viu aí como que eram descritos os índios, a gente vai ver aí um pouco de como que é passada a imagem dos índios, né? Então, olha só, vamos analisar duas imagens de Hans Staden, aventureiro alemão, que evidenciam a construção negativa de algumas nações indígenas brasileiras. As representações evidenciam preconceito em relação ao estilo, modo de vida, aos tipos de moradia e às práticas culturais. Antropofagia. Além disso, se percebe que ao retratar os indígenas, a estética física é tendenciosamente europeia. Então a gente vai analisar essas duas imagens aí, olha só. A gente tem aqui essas duas imagens que a gente vai analisar. Nessa primeira imagem a gente pode ver, né, que ele tá demonstrando aí a organização da tribo, né? Então as casas, né? Então ele não se preocupa em descrever como que eram essas casas por dentro, como que era a organização delas, nem nada disso, né? Então ele demonstra como que os índios se organizavam, onde eles dormiam, né? Mas sem grandes preocupações de se estudar a fundo essa forma de organização. Já desse lado, a gente tem aí o que seria um ritual de antropofagia, né? O que é esse ritual de antropofagia? Que é o ritual de se alimentar da carne humana. E aí é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, não eram todos os índios que faziam esses rituais. Na verdade, era uma parcela muito pequena, algumas tribos que faziam esse tipo de ritual, mas vai ser um ritual que vai chamar muita atenção dos europeus. Por isso que eles vão se preocupar em registrar e mostrar esse tipo de coisa. Segundo, ele é um ritual que ele é feito em determinados períodos, por determinadas tribos, em determinadas circunstâncias. Não é que eles estavam lá, tô com fome, vou matar um aqui e fazer um churrasco com minha carne dele. Não é nada a ver com isso, né? Na verdade, o que acontecia? Eles acreditavam que quando eles se alimentassem da carne de alguém, eles absorviam a força. Então, acontecia de algumas vezes, em alguns conflitos, eles capturarem algum guerreiro de alguma outra tribo, e aí eles se alimentavam da carne daquela pessoa. Esse ritual é tão complexo que às vezes acontecia deles capturarem a pessoa ficar na tribo, ficar dias, meses, às vezes até anos, se casar, ter filhos e depois servir de alimento para a tribo, né? Então, tem todo esse ritual. Inclusive, em tribos que faziam esse tipo de ritual, é como se o guerreiro ele se sentisse honrado em saber que a tribo inimiga iria se alimentar da carne dele, né? Porque se ele fosse capturado e as pessoas não quisessem a carne dele, significaria que ele seria fraco, né? Agora, vamos prestar atenção nessa representação. Primeiro, é uma representação exagerada, né, desse tipo de ritual, né? A gente tem aí várias partes do corpo humano, como se tivessem matado várias pessoas para poder fazer esse ritual, né? Então a gente tem aí várias pernas, vários braços, né? Outra coisa que chama muita atenção, pessoal, presta atenção, no rosto, né? Como que é representado o rosto dos índios. Olha só, se vocês observarem, eles são representados quase que como seres malignos, né? Eles não são representados com traços humanos confiáveis ou traços humanos bonitos, vamos dizer assim, né? Agora, olha o europeu lá atrás. Esse aqui, o europeu que está assustado, né? Ele é representado de uma forma mais próxima, né, da realidade, mais sendo uma figura, né, mais bonita, entre aspas, né? Então, a gente vê aí um preconceito, né, de quem fez a imagem, né? Ele não está preocupado em entender o ritual, ele não está preocupado em nada disso, ele está preocupado em passar uma mensagem. Toda imagem, pessoal, ela quer passar uma mensagem. Não existe uma imagem que não tem intencionalidade nela, né? Toda vez que você faz uma imagem, você quer passar uma ideia
com ela, né? Então, quando ele fez essa imagem, ele queria passar uma ideia, né? Ele queria passar a ideia de que os índios eram bárbaros, eram cruéis, né? E o europeu, não, o europeu tá lá assustado com tudo isso, ok? Bom, agora vamos à melhor parte de todas, né? Vamos aí às atividades. Observe a imagem a seguir. Descreva a imagem observando como foram representados os grupos indígenas e europeus. Então a gente tem essa imagem do Victor Meirelles que mostra a primeira missa no Brasil, como teria sido a primeira missa. Então a gente tem aí alguns pontos interessantes para analisar. Bom, imediatamente, pessoal, o nosso olhar ele é chamado para o centro da imagem, né? Isso é feito de que forma? Porque o centro da imagem é mais iluminado, né? Você vê mais luz nele. E quem está representado no centro da imagem? Os europeus, né? Então os europeus estão aqui no centro da imagem. A gente tem um padre, a gente tem aqui os demais europeus aqui que estavam aqui, que vieram, né? E eles estão ali assistindo à missa compenetrados. Eles estão ali no momento de reflexão. Agora vamos pensar nos índios. Os índios estão ao redor, nas partes mais escuras do quadro, né? Então a gente tem a parte mais clara que é aqui, e nas partes mais escuras a gente tem os índios. E os índios são representados de diversas formas. A gente tem aqueles que estão prestando atenção, como esse aqui que está em cima da árvore, olha só. A gente tem aqueles que estão assustados, né? E aqueles que tentam entender, aqueles que estão conversando. E se você olhar principalmente para essa imagem aqui, essa parte, é como se tivesse muito barulho, tivesse uma desconcentração muito grande, né? Entre aspas, um desrespeito, né? Quase que frente à missa ali. Então, isso tem uma intencionalidade. Como eu falei para vocês, toda imagem tem uma intenção quando ela é feita. E essa intenção do quadro é colocar o quê? O europeu como civilizado, o europeu como sendo melhor e o indígena como sendo aquele bárbaro, como sendo aquele que não tem educação, aquele que não sabe observar, né, e não sabe compreender aquilo ali. Trouxe aí para vocês algumas reflexões, mas vocês estão abertos aí, né, para colocar as reflexões de vocês. É importante que vocês analisem, vocês coloquem aí a visão de vocês. Olha só, as figuras centrais da imagem são os europeus, estão representados no centro e bem iluminados. Vemos na cena a realização da primeira missa em terras brasileiras. Os europeus são representados como civilizados e submissos à religião. Seguem os ritos católicos com fé e organização. É aquilo que eu já comentei com vocês. Os índios são representados todos nus nas partes mais escuras do quadro. Estão assustados. Alguns deles parecem conversar durante a missa. Então, voltando aqui na imagem, ó, estão os europeus aqui no centro e os índios ao redor. Agora, né, comente aí também quais impressões, que tipo de coisa você está vendo na imagem, qual que é a ideia que ela passa para vocês, ok? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar. E se você viu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo qual o nome da sua cidade para que no próximo vídeo eu possa mandar um alô aí para você. Beleza? As referências que eu utilizei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!